Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós daremos início à série Apocalipse, né? Vai do capítulo 1 até o capítulo 22, que é o último capítulo do livro de Apocalipse. Hoje a gente vai fazer uma introdução, né? Que vai ser a contagem regressiva, né, para o futuro, no céu, né, porque aqui e também, né, depois, mas contagem regressiva para o futuro vai ser o título, né, desse nosso estudo. Então, no livro de Apocalipse são revelados os desígnios de Deus, né? E o próprio nome Apocalipse quer dizer revelação. E quando você começa a ler as primeiras linhas, né, do livro de Apocalipse, já está falando lá, revelação de Jesus. Então, é o próprio Jesus que disse essas coisas a João, né? Então, a palavra é do próprio Cristo. E muitas pessoas têm medo de ler, né, ou estudar o livro de Apocalipse, porque eles não entendem, não sei, né, a maioria sim, mas eles têm medo de estudar o livro de Apocalipse, e tem uns que falam que é um livro que está selado, quando na verdade o livro que era selado era o livro de Daniel, como a gente já estudou, né, no estudo anterior. Se você ainda não estudou, você pode, né, dar uma olhada aí no canal que tem bastante conteúdo. E o livro de Daniel está do capítulo 1 até o último, né, que é o capítulo 12, que está ali explicando muitos e muitos anos atrás, né, anos não, séculos, né, atrás, eu diria milênio, né, porque já tem 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus, né, morreu e foi para o céu, e a profecia de Daniel já existia 500 anos antes, então tem mais de 2500 anos, né, de profecia que Deus já tinha revelado no tempo de Daniel, que era para o nosso tempo de hoje. Então é muito conteúdo. Sabendo disso, Deus deseja, né, que este livro seja aberto a todos, pois suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como foram aos que viviam nos últimos dias de João. Então, o livro de Apocalipse é para o nosso tempo. E para você entender o livro de Apocalipse, você precisa estudar primeiro o santuário, né, para você entender o livro de Daniel, e o livro de Daniel para você entender o Apocalipse. Então esses três, né, você precisa conhecer muito bem para você entender o que vai acontecer e também para que você não seja enganado. Então estude o livro de Mateus 24, que ali tem a sequência correta dos acontecimentos que vão acontecer antes da vinda de Jesus. Então, eu vou até gravar, né, um vídeo falando sobre isso, vou explicar um pouquinho melhor, né, pra deixar aqui pra vocês que, né, tem algum tipo de preconceito com os livros da Ellen White, né, que ela sim é a profetisa de Deus, ela passou por todos os testes bíblicos, né? E você pode fazer isso, que eu tenho um vídeo aí no canal explicando como que você pode testar, fazer esse teste com aqueles que se dizem profeta de Deus. Então tá, é tudo bíblico, né? Que você pode conferir na Bíblia e fazer com esse tal profeta aí que se diz de Deus, mas não mostra os frutos do Espírito Santo. Você pode fazer esse teste com essa pessoa, né?
E para você não ser enganado, porque os falsos profetas, eles fazem milagres, prodígios e todo esse tipo de coisa que é para enganar. Foi o que Jesus disse, né, em Mateus 24. Eles fazem todos esses milagres para enganar. Então, bom, vamos voltar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, começando aqui com Apocalipse 1, o verso 1 e 11, né? Como o livro do Apocalipse chegou até nós. Então, você dá uma lida aí na sua Bíblia, né? Pra você não falar, foi aquela menina lá daquele canal que disse isso, isso e isso. Então, leia na sua Bíblia o capítulo 1 de Apocalipse, o verso 1 e o verso 11, tá? Então, vamos, né? Vejamos então o livro se originou em Deus, né? Porque é vindo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo inspirou pessoas, seres humanos, né? Como eu e você, a escreverem o livro. E você vê que o livro, ele sempre tem uma ligação, mesmo cada pessoa vivendo em épocas diferentes, tipo anos e anos de diferença, né? E tem o mesmo padrão, né? Que eles começam uma história e parece que o outro continua com a história sem perder o fio da meada, né? Simplificando, é claro. E aí a gente vai ver o quê? Deus que o deu a Jesus, este é o seu anjo, e este é seu anjo, tipo assim, Deus, o Pai, deu essa revelação do Apocalipse a Jesus. E Jesus deu essa revelação ao seu anjo, que levou até João, né? A gente acredita que seja Gabriel, porque Gabriel, ele sempre tá nesses eventos muito importantes, né? Como Maria, né? Que quando Maria ficou, no caso, ia ficar grávida, né? De Jesus, o anjo veio avisar que ela era agraciada. Então, Daniel também, foi Gabriel que esteve lá também. Então, aqui em João, a gente acredita que seja Gabriel também que venha vindo revelar, né? Ou entregar essa revelação de Deus a João, assim como foi com Daniel, né? Daniel, ele não entendia, né? A grande profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o anjo Gabriel veio explicar isso para ele. Então, do mesmo jeito, a gente acredita que Gabriel veio e deu essa mensagem, né, essa revelação a João, que deveria, por sua vez, escrever as visões e enviar às 7 igrejas, ou seja, aos servos de Deus. Não resta dúvida de que João, o último apóstolo a morrer, foi o autor de Apocalipse, né? Aí você pode conferir aí no verso 1, no capítulo 1 de Apocalipse, o verso 4, 9 e o 11. Então, vamos para agora o verso 9 do capítulo 1, né? Que é a prisão na ilha de Patmos, né? Que João foi. Então, qual foi o motivo da prisão de João? Então, como Pedro e Paulo, João foi convocado a Roma para ser julgado por sua fé. Tito Flávio Dominiciano era o governador de Roma. Diante das autoridades, falsas testemunhas, né? O mandamento diz, não dirás falso testemunho, mas, né, era romanos. Foram apresentadas e suas doutrinas deturpadas. Então sua morte foi ordenada. Segundo a tradição, João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente.
E a gente pode tirar também uma lição sobre isso, do que vai acontecer no futuro, né? Porque assim como as igrejas, né, tem um período especial, né, hoje, né, como a gente vive no período da igreja de Laodiceia, né? Mas eu acredito também que todos os períodos, né, de todas as igrejas acontecem em cada pessoa. Só que o período que a gente está vivendo na igreja é esse período de mornidão, que a pessoa se acha abastado, né, de tudo, que não precisa mais de Deus, porque a gente tem tudo. Então Deus pega e aconselha que a gente compre o que? Ouro, colírio, né, vestiduras brancas, né, dizendo que a gente é pobre, miserável, cego e nu. Então, esse é o período espiritual, né, da igreja de Laodiceia, que é o período que a gente vive hoje, né? Que tem muitas igrejas que se acham vivas, mas estão mortas. E tem umas que parecem mortas, mas estão vivas, né? Então, é uma coisa que a gente deve pensar, refletir bastante sobre isso, né? Ai, gente, eu tô com a mania do né. Mas eu já parei com o tipo, agora eu tenho que focar em parar com né. É um vício. Um vício linguístico, né? De novo. Vamos lá. Então, diante das autoridades, essa que eu já li. Então, todavia Deus miraculosamente preservou sua vida e ele não sofreu nenhum dano diante do milagre. O imperador, né, que assim, João, ele foi jogado num como é que é o negócio? Caldeirão de óleo fervente, só que João não sofreu nada, igual Daniel não, os seus amigos, Daniel também. Só que, assim, em comparação com, né, óleo quente, né, fervente, os 3 amigos de Daniel foi para fornalha de fogo ardente, né? Então, a gente vê que Deus livrou, né, tanto os 3 amigos de Daniel, que nem cheiro de fumaça a roupa deles tinha, nem queimado, nem fio de cabelo, nem nada de roupa. Ele fez a mesma coisa com João, né? Ai, o né de novo. Fez a mesma coisa com João. Protegeu João para que não sofresse nenhum dano. E também, né, no futuro, quando isso ocorrer de novo, né, porque vai acontecer de novo essa perseguição ao povo de Deus, Deus não vai permitir que o povo seja morto, assim como ele protegeu os 3 amigos de Daniel na cova dos leões, protegeu João, né, nessa caldeirão de óleo fervente. Deus também vai proteger a gente, mesmo que a gente não tenha mais um intercessor no céu, que é Jesus, porque ele vai vir buscar a gente e será breve, tipo logo, muito, muito, muito próximo. Então, mesmo assim, a gente vai ter a proteção de Deus, né? Que vai circundar aqueles que aceitaram ser salvos por Jesus Cristo, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe nesse planeta e em todo o universo. Amém? E, voltando aqui, o imperador decretou que fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do imperador. Assim, sua influência não mais seria sentida. O exílio aconteceu em 95 ou 96 depois de Cristo. Então, o que foi que eles fizeram? Falaram, já que a gente não pode matar ele, né, para acabar logo com a raça dele,
calar a boca desse daí, então a gente vai mandar ele pro exílio. A gente vai mandar ele para uma ilha, onde lá ele não vai poder falar com ninguém, né? A gente deixa ele lá, esquece ele lá, sem comida, sem nada, viu, gente? Eles só jogaram João lá pra morrer mesmo, sozinho. Mas, né, Deus, em sua bondade e infinita misericórdia, né, enviou o anjo. E Deus é quem sustenta, não é verdade? Então a mesma coisa vai acontecer com a gente, né? Quando o inimigo vê que a gente não pode mais morrer ou sofrer nenhum dano, porque não vai ter mais ninguém que queira ser salvo, né? Porque o sangue do cristão, ele é semente, né? Que gera mais, como fala? Plantinha, não é plantinha a palavra. Que vai gerar mais frutos, né? Vai gerar mais pessoas para Cristo. Então, quando não houver mais ninguém que queira ser salvo, isso não vai mais acontecer. Então, Deus não vai permitir que o povo dele sofra sem motivo, não é sem motivo, é sem esqueci a palavra. Não é sem retorno. Deus não vai permitir que o povo dele passe por sofrimento, sendo que não tem mais nenhuma pessoa que vá se arrepender e queira ser salvo. Então seria uma morte inútil, né? Então Deus, ele só permite que o seu servo morra, que é para dar muitos e muitos frutos. Quando não tem frutos, né, para ser gerado ali, Deus não permite que os seus servos, seus filhos, morram. Então, nesse tempo, nos últimos minutos, segundos, assim, do planeta, né, quando acontecer essa perseguição de morte, né, porque vai haver, sim, o decreto dominical, que nada mais é do que uma lei que obriga todos, né, em todo o planeta, né, não é só porque assim, hoje em dia tem muitos lugares, né, países que tem esse decreto de domingo, que o que é? Uma lei que obriga toda a população a guardar o dia de domingo. Só que isso não é o que diz na profecia que seria o alerta para o povo de Deus. Porque o alerta só vai ser confirmado quando for nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o país da liberdade, né? Foi um país que separou a igreja do Estado 100%. Então, é um país que ele foi criado, né? Foi fundado, no caso, foi fundado para a liberdade religiosa. Só que agora, os Estados Unidos, né, já deu a mão ao papado, né? E fizeram aliança e houve já votação para esse decreto. E eles querem implantar, né, tudo isso que está na agenda deles em 2025, né? Eles querem dar início com essa agenda em 2025. E aí sim vai ser lançado esse decreto dominical. Só que, né, para não causar nenhum tipo de aborrecimento a eles, eles vão deixar com que as pessoas que guardam o sábado bíblico, o sábado verdadeiro que está na Bíblia, né, o sábado de Deus, né, que Deus fala que eu sou o Senhor do sábado, né? Então, desse sábado bíblico, eles vão deixar por um curto, né, momento que as pessoas guardem o verdadeiro sábado, como os judeus e os adventistas do sétimo dia. Acho que tem também os batistas do sétimo dia. Eu não sei se tem mais, mas eu conheço esses três. E
que guardam o sábado bíblico de Deus. Só que isso não vai durar por muito tempo, né? É provável que dure o quê? Uns 6 meses, depois eles tiram, máximo um ano, né? E aí eles tiram isso daí e vai ser obrigatório mesmo para que todos cumpram e guardem o dia de domingo para guardar o dia que a igreja, né, católica estabeleceu e não Deus. Então, quando isso for obrigatório, né, aí sim acontece esse período de marcação, que é a marca de Deus, ou o selo de Deus e a marca da besta. É nesse período que acontece. Então, hoje, pessoas que guardam sábado, pessoa guarda domingo, pessoa guarda sexta, quarta, sei lá, ninguém tá selado com este selo específico, tá? Então, hoje tá tudo de boa, né? Ninguém tá selado, ninguém tá marcado, ninguém tá nada, né? A gente só tá selado no espírito porque foi batizado. Mas, por enquanto, é isso, né? Eu já entrei e saí fora do assunto de novo. Agora a gente vai pro reencontro, né? Então, Apocalipse 1, verso 10. Em que dia João recebeu sua primeira visão? A expressão achei-me em espírito indica o início de suas visões, quando as revelações do livro estavam começando a ser dadas. E foi num sábado, o dia do Senhor, que é Êxodo 20, do verso 8 até o 11, e Marcos 2, o verso 27 e 28, né? Você pode conferir na sua Bíblia, que Deus começou a revelar seus mistérios para a última geração de cristãos. Então, muita gente tem esse negócio do sábado, né? Porque nessa lei que eles vão criar, né? Eu já até dei uma lida, porque na internet tem tudo isso daí, gente. Eu dei uma lida lá e fala que eles falam no sábado. Só que eles se referem ao sábado, mas é o domingo, né? Que tá escrito lá. Eles falam que é para guardar o sábado, mas não é o sábado bíblico, é o sábado domingo. E aí esse negócio confunde a cabeça da pessoa, né? Porque eles falam sábado e a gente acha que é o sábado bíblico, mas não é o sábado bíblico, né? É o sábado que eles trocaram para o domingo, né? Que no caso tá no catecismo da Igreja Católica, que é de guardar domingos e festas, né? Então não é um mandamento de Deus, e sim um mandamento feito por homens, né? Pelo papado. E Apocalipse 1, verso 12 até o 16, que descrição João faz de Jesus em seu encontro. Então aqui vocês podem pausar, né, o vídeo para poder ler, e aí você despausa e continua o vídeo. Aí ele pega e vê um homem, né, semelhante, uma pessoa semelhante ao homem, e tinha cabelo branco, olhos como fogo, pés de bronze e voz como de muitas águas, e o rosto brilhava como o sol, né? A visão que João teve é de Jesus glorificado, porque aqui ele só tinha visto Jesus, homem, sofredor, assim como todos nós, sentindo fome e sede, e depois que ele passou 40 dias e 40 noites, né, no deserto, aí é que o bichinho, né, ficou magrinho demais. E com todas as coisas que aconteceu, e depois com a crucifixão, que ele, né,
sofreu, apanhou e arrancou pele, né, de Jesus. E foi esmurrado, bofeteado, cuspido, humilhado de tudo que é jeito. Então, a última impressão visual que eles tinham de Jesus era um Cristo feio pra caramba, né? Todo desfigurado. E aí, João, quando vê Jesus glorificado com todo o seu poder, ele, né, fica em choque ali, porque ele vê uma imagem de uma pessoa como se fosse homem, né? Ele não conseguia nem enxergar o Jesus que ele conheceu aqui na Terra. Mas ele vê um homem, uma pessoa, né, semelhante ao homem, com cabelo branco, olhos como de fogo, né? Aqueles olhos claros, brilhantes, né? O pé polido, eu não sei se isso daqui é um sapato, uma bota, sei lá o que é, mas tinha o pé polido, como bronze, e a voz, né, como de muitas águas, e o rosto brilhava como o sol. Imagina a reação de João tendo essa visão maravilhosa de Cristo, né? Então a reação dele foi o quê? Então, qual foi a reação de João diante da visão do Cristo glorificado? O verso 17 do capítulo 1. Eu vou deixar tudo na descrição direitinho, né? Para vocês não ficar perdidos. Tudo lá vai estar escrito, cada capítulo, versículo, o livro também, se eu falar aqui algum livro que não seja o livro de Apocalipse, como Marcos, né, e Êxodo que eu usei aqui, vai ficar tudo na descrição do vídeo. Então, João experimentou a mesma reação de Daniel quando se viu diante do Deus Todo-Poderoso e também foi fortalecido para estar na presença do Senhor glorificado, né? Você pode conferir em Daniel 10, o verso 7 até o 9. Então, quando a pessoa tem esse encontro com Jesus para ter essas visões, né, esse contato maior com Deus, né, Deus, ele fortalece essa pessoa para que ela consiga resistir a tudo. E o quanto tempo Deus precisa para explicar ou falar, ou para que ela tenha o conhecimento do que Deus quer que essa pessoa tenha. Né? Assim como Daniel, né? Deus fortaleceu Daniel para que ele aguentasse, né? Porque é muito poder para um ser humano, mesmo que sendo algo espiritual, né? Que Daniel não conseguiu ver Jesus pessoalmente ali para tocar nada dessas coisas. João também não. Foi só uma visão, imagina, só uma visão e ele já ficou desse jeito. Imagina se Deus, né, viesse pessoalmente. Então, eles seriam mortos ali na hora, então fulminados. Mas, continuando. Agora a gente vai falar sobre a ordem de escrever o livro de Apocalipse, né? Então, é o verso 11 e o verso 19. Que ordem foi dada a João após ter a visão? O que vê, escreve em livro e manda às igrejas. Essa foi uma ordem de Deus, né? Para João, para que tudo que ele visse, ele fizesse escrevendo como num livro, né? Porque lá eles não tinham o livro igual a gente tem hoje. Então era um pergaminho que eles escreviam, depois enrolava e guardava ou enviava para onde esse livro deveria ir. E as 7 igrejas aqui mencionadas estavam situadas na Ásia Menor nos dias de João. E como veremos no próximo estudo, são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude. Então, o número 7, ele indica a plenitude. Então, e simboliza o fato de que as mensagens se estenderem
as mensagens se estenderem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história. Escreve o que vê que são. Então, ele tinha que escrever o que ainda ia acontecer. E daqui é só isso daqui mesmo. Agora no verso 1 de novo, do capítulo 1, e depois o verso 22, não, o capítulo 22, o verso 6, né, de Apocalipse, com que objetivo o livro do Apocalipse foi escrito. Então, o objetivo desse livro de Apocalipse era revelar, tanto que o nome é revelação. O significado de Apocalipse significa revelação. E não é qualquer revelação, é revelação de Jesus. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Jesus é a palavra, é o verbo de Deus, você precisa ler, estudar o livro de Apocalipse. Porque nós, como seres humanos, desejamos a revelação, né? Tanto que tem muitas igrejas que vivem de revelação, mas nem sempre vem de Deus. E o livro de Apocalipse é a própria revelação de Deus, né? O próprio Deus que enviou as igrejas, né? Enviou a João, né? Que repassou as igrejas. Então, se você quer, né, saber dessa revelação, estude, né, igual a gente está fazendo aqui, estude a palavra, estude o livro de Apocalipse. Se você não tem entendimento, peça ao Espírito Santo entendimento para que você entenda o que está escrito. Caso você realmente não consiga, peça para Deus enviar um anjo ou alguém que possa te ajudar a estudar o livro e que seja enviado por Deus, né? Seja bem claro, né? Específico. Porque Deus, ele vai te ajudar se ele vê sinceridade em você. Agora, se não vê, é capaz dele até enviar para você não ter depois desculpa de falar: eu pedi, mas Deus não me mandou ninguém. Aí Deus vai mandar para você, e se você rejeitar a pessoa, aí a culpa vai ser toda sua, né? O BO vai estar tudo no seu nome. Mas continuando aqui, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo recebida de Deus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Capítulo 1 e o verso 1 de Apocalipse há um sentido de urgência. Há um sentido de urgência. Percorre todo o livro, mostrar as coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo, né? No verso 3. Venham sem demora, o capítulo 3, verso 11. Já não haverá demora, capítulo 10, verso 6. Em um só dia sobrevirão os meus flagelos, que são as 7 pragas, né? Capítulo 18, verso 8. Isso nos mostra que não há tempo a perder. Devemos dedicar mais do nosso tempo para conhecer a vontade de Deus como revelada no Apocalipse. Então, nós devemos, se a gente não quer ser enganado, né, pelo inimigo, que quem quer ir queimar no lago de fogo com o diabo? Os satanistas? Nem o satanista quer, gente, porque tem satanista lá que tá até metido lá, até passou até do pescoço, né? Que eles querem sair, mas não podem, né? No caso, eles não conhecem, eles sabem da Bíblia, mas não conhecem Jesus, porque o diabo não deixa, né? Porque o diabo, ele dá com um braço muito longo, né?
dá muitas coisas com o braço longo, mas com o braço curto ele tira de você. Então ele tapa sua boca para você não falar com Jesus. Mas, né, tem uma esperança para você também, né? Porque se você orar, Jesus vem e te socorre, né? E te salva, te livra. Então, e no verso 7, capítulo 3, o verso 11, capítulo 22, o verso 12, qual é a nota tônica do livro de Apocalipse, né? A gente sabe que é a volta de Jesus, né? O livro de Apocalipse é para descrever a volta de Jesus, né? O que vai acontecer antes da volta de Jesus, o que o povo de Deus terá que passar antes de que Jesus venha, o que o povo deve fazer para não ser enganado antes de Jesus voltar. Então, tudo é para falar da volta de Jesus. E Apocalipse 1, verso 12, o verso 16 e o verso 20, né? Aí você vai ler aí na sua Bíblia para você decifrar, né, os códigos proféticos. Aí você vai ver na sua Bíblia que 7 candeeiros de ouro são 7 igrejas. E 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. Então, se todas as verdades contidas no Apocalipse tivessem sido reveladas numa linguagem mais clara e aberta, possivelmente não teríamos este livro hoje, mas Jesus revelou suas eternas verdades e os acontecimentos finais com códigos proféticos que hoje nos desafiam. Mas não se desespere, pois o próprio Cristo nos fornece as chaves para a interpretação destes mistérios, pois a Bíblia é a sua própria intérprete, né? Lucas 24, o verso 27. Bem, acende a luz. Então, Deus, ele já deixou tudo mastigadinho pra gente, né? Porque ele dá o enigma, mas ele já deixou a resposta, já a gente só precisa procurar, né? Porque se a gente não se esforça para saber, como que a gente vai aprender, né? Então, hoje tudo precisa de um preparo, tudo você precisa estudar. Se você quiser algo melhor para sua vida, você precisa estudar, se esforçar, se dedicar. Então, no livro do Apocalipse, você precisa também de tudo isso, né? Mas muitas vezes a gente está cansado, preguiça, né? E não faz. Então, nossa última perguntinha, né? O verso 3 de Apocalipse 1. Que promessa especial é feita aos estudantes do livro de Apocalipse? Quem de fato é feliz, né? Segundo Apocalipse, é aquele que lê e ouve e guarda, né? A felicidade está baseada a felicidade está batendo a sua porta. Feliz é aquele que compreende os planos de Deus para a sua vida e encontra a verdadeira razão do existir. Então, esta é a mensagem de hoje, né? Uma introduçãozinha, quase 40 minutos, do livro de Apocalipse. E aí, no próximo estudo, a gente vai ver e aprender um pouco mais sobre as 7 igrejas,
do livro de Apocalipse. Então essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe vocês, né? Dá uma curtida aí para ajudar o canal. Se inscreve, né? Compartilha. Que aqui é um estudo bem simplesinho, né? Para que todo mundo consiga entender. Se você assistir com uma criança, ela vai entender o que eu tô falando, porque eu uso palavras simples, né? De um jeito mais simples, descontraído, né? Não é aquela coisa engessada, né? Então, essa mensagem, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo estudo, que será as 7 igrejas. Até o próximo estudo.